Sim. Sim. Tá. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho do exercício 7. Ele pedia para escrever um programa, então, que calcula a média dos valores digitados e terminar o programa quando for digitado um número negativo. Aí a gente usou CLC, ClearAll, enfim, para limpar o workspace. E usamos o while true, que é para fazer um looping infinito, como já tinha sido falado no exercício anterior. Aí utilizamos A e B como as variáveis para o usuário entrar com o valor delas, e X vai ser a média das duas, então, ou seja, A mais B dividido sobre 2. Aí a gente vai utilizar o fprintf para ele digitar, escrever na tela, então, que a média de A e B é X, e a gente colocou uma condição, então, if, que se o A é menor que 0 ou o B é menor que 0, e o break, ou seja, se o A e o B forem negativos, vai terminar o programa, e aí a gente colocou end. Aí, se a gente põe para rodar, vai utilizar primeiro o A com 2 e o B com 4, vai ter uma média de 13 e ele vai continuar no looping, né? E aí depois a gente vai colocar um número negativo, então, para ver se vai parar de rodar, menos 2 e 4, e ele dá a média igual a 1 e para de rodar o programa. Com o for foi praticamente a mesma coisa, né? A gente só utilizou, então, ali de diferente o for igual, com x igual a 1, dois pontos inf, que é o comando, então, para continuar o loop infinito também. E a mesma coisa ali utilizando a condição if, se A for menor que 0 ou B menor que 0 e o break. E aí vai fazer a mesma coisa, então, que é interromper o programa quando for números negativos. Da mesma forma que antes, então, quando coloca o menos 2 e 4, ele calcula a média, mas ele para de rodar o looping. É isso, no 7. Alguma dúvida? Galera, eu faria uma coisa diferente, pessoal. Vamos ver se vocês descobrem o que a gente poderia fazer de diferente para uma questão da parada aí. Alguém faria alguma coisa diferente na questão da parada? Não que esteja errado, tá, Lara? Fica tranquilo. Só uma questão de visão. Bom, já que ninguém falou aí, o que eu faria e eu questionaria no teu código, tá? Ele funciona, tudo tá perfeito, mas, assim, ó, o problema tá pedindo para que quando entre um número negativo, pare a execução do programa, concorda? Tu tá fazendo isso através do break, através da comparação lá no teu if. Só que tu tá me dando a média, né? Concorda? Sim. Em tese, eu pararia antes de mostrar a média. Como tu resolve isso? Só jogando o teu print para baixo ali. Então não dá aquela sensação que o problema, apesar do programa ter executado a média quando tu não quer executar, porque como é uma questão de uma cláusula de saída de término do programa, se tu colocar o fprintf no final do teu for ou depois do if ali, tá resolvido isso, ele não vai aparecer, porque senão tu tá entrando com o valor negativo, ele tá te dando uma média. Tipo assim, ó, eu calculei ela, mas eu não queria mais calcular. Ele é um item de parada, uma opção de parada do programa. Então, só esse adendo aí eu colocaria na implementação, eu iria inverter lá, botar o teu fprintf para baixo. Vocês concordam, pessoal, ou não? Aqui a gente está para discutir. Que para mim soa estranho a tua parada executar alguma coisa e parar. Tá, ok. Nós vamos alterar, então. Sim, não, só esse detalhezinho. Mais alguma dúvida, galera? Não, estão tudo bonzinho hoje. Pode continuar lá, tá? Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Ok.
Então, agora a gente vai apresentar o exercício 9. Então, o que dizia o exercício 9? Prepare um algoritmo que calcule o valor de H, sendo que ele é determinado pela série. Então, aqui a gente tem a série. O primeiro termo dela, então, é 1 sobre 1, 1, né? O segundo é 3 meios, 5 terços, 7 quartos, até 99,50 avos. Muito bem, então, olhando para essa série, a gente observa uma lei de formação para o numerador e uma lei de formação para o denominador, que está logo abaixo, então, no nosso código. Para iniciar o código, então, a gente limpou a tela, enfim, e a gente começa com o nosso primeiro termo sendo 1. Por que o n não é 0? Porque se a gente usasse o n igual a 0, lá embaixo a gente pode ver que n é igual a n mais 1. Lara, tu consegue pôr teu... Isso, aí. Se a gente usasse n igual a 0, não satisfaria a condição que a gente impôs. Ela não satisfaria essa lei de formação do h igual a n menos 1 dividido por n dividido por 2. Então, o nosso primeiro termo seria com n igual a 1. Então, no numerador, a gente teria 2, né? 2 menos 1, dividido no denominador por 2 dividido por 2. Então, ficaria 1 dividido por 1, que dá o primeiro termo, e assim segue a sequência. Então, depois a gente implementou então, o laço de repetição while, que a Lara vai terminar de explicar. Então, a gente colocou que o nosso n vai até 100, e em seguida nós percebemos que para que a nossa lei de formação dê certo, o nosso n tem que ser um número par. Então, a gente usou o mod de n dividido por 2, que a divisão tem que ser resto igual a 0 para que esse número seja divisível por 2. E a gente usou, depois dessa condição, o format hatch para deixar o resultado em fração. Nós colocamos a função h, da lei de formação da série, e mostramos o h. Então, no fim, a gente colocou para mostrar o valor de h, que será o somatório. E aí o programa ficou assim. E com o for, nós fizemos basicamente a mesma coisa, mas mudamos a condição aqui, de n que vai a 1 até 100, e não utilizamos depois o n igual a n mais 1. Acho que seria isso. Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, vocês estão conferindo, pessoal, vocês chegarem nesse mesmo valor aí, depois eu vou dar uma olhada, eu não estou conferindo aqui, para ver se a implementação está correta. Isso também vale para aquela outra série, eu esqueci de falar, depois eu vou dar uma olhada no geral, né, só para ver. Se vocês fizeram, obviamente vocês têm que rodar e chegar no mesmo valor. Vejam, não estou dizendo que está errado, né, por favor, só estou dizendo que a gente tem que olhar depois, mas a priori está ok. Acho que a série também é bem tranquilo, né? Obrigado, então, meninas. Não tendo dúvidas, deixa eu ver aqui quem é o próximo. É o último, né? Flávia e Lucas. Exercício 8. Deu lucragem. Parou? Pessoal, tá me ouvindo? Sim, Lucas, tranquilo. Só não está compartilhada a tela. Tá. Então vamos compartilhar aqui, ó.
Agora o pessoal está enxergando? Está carregando. Tranquilo. Tá? Nosso exercício, então, era o número 8 aqui, né? Construir um programa que apresente os 100 primeiros números de uma progressão aritmética, sendo lidos o primeiro termo e a razão. Então, relativamente simples. Nossa programação aqui, né? Nossa linguagem aqui em linhas foi bem inferior aos colegas. Eu vi que teve alguns ali que tiveram quase 100 linhas de programação, então a nossa é um pouquinho mais simples, né? Colocamos então, né, no clear, né, clear all, pedimos para o usuário informar então o valor da razão e o valor do início da progressão. Pro laço for, então, né, nós temos a condição implementada logo no início, né? Nós temos então um contador que vai de 1 até 100, certo? Aqui nós colocamos daí a informação para ele, né? Valor, que é igual ao valor mais a razão, né? Que o valor foi informado, então, o início da progressão. E aí pedimos para ele informar, né, esse valor e colocamos um pause aqui, né, relativamente rápido, como nós deixamos implementado que pediu exercício, né, até 100. Obviamente, durante a execução a gente testou, né, primeiro com 10 aí para verificar o funcionamento. Então, rodando, a gente pede primeiro o valor da razão, vamos colocar aqui 1, e o início da progressão começando em 1 também, né? E aí ele passa, com um pause relativamente rápido, aí que nem está passando os minutos no nosso dia aí, indo de até então o nosso limite que foi 100 vezes essa repetição. Ok? Então, né, o formato for também é relativamente rápido, né? A diferença que nós nos encontramos para o while, que o nosso contador ele precisa estar no fim, né, do laço. Então, colocamos a condição, enquanto esse contador for menor que 100, ele executa, então, o nosso cálculo ali, né, que é o valor, de novo, valor mais a razão informada, né, pelo nosso usuário. E o mesmo esquema, pedimos para ele, né, mostrar isso, esse valor, com um pause aí de 0,1 aí, né, de segundos. E aí o contador no final dele. Também ele executa este da mesma forma, né, informando então a razão e o início da progressão. Detalhe aqui, a gente poderia colocar o valor negativo que ele também iria fazer, né, essa progressão aí de 1 em 1 até o número de repetições informado aí no laço for ou while, né, que seriam 100. Professora, era mais ou menos nesta linha aí, né, relativamente simples, né, o nosso exercício aí. Vocês teriam alguma dúvida? Galera, não, acho que tranquilo, Lucas. Esse é um exemplo bem simples, né? Não tem mistério. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Dúvida geral de todos os outros apresentados, que vocês queiram comentar alguma coisa? O que eu penso agora que a gente poderia fazer? A gente pode, deixa eu parar a gravação. Interromper.